Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus. Deus quer falar conosco. Deus tem maior interesse em entreter comunhão comigo e com você. Por isso nós precisamos estar abertos para ouvir a sua mensagem. Sabe, nós vamos conversar sobre um assunto que diz respeito à minha vida, à sua vida. Por exemplo, a morte. E às vezes a gente não leva muito isso em conta. Só para você perceber, eu digo que o cúmulo do absurdo é eu e você sabermos que vamos morrer, mas vivermos como se nunca fôssemos morrer. Esse é o cúmulo do absurdo. E é isso que nós temos percebido ao longo da vida das pessoas. Eu e você sabemos que vamos morrer, mas nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Se eu e você entendêssemos de forma real e profunda de que a morte está mais próximo do que nós pensamos, nós nos voltaríamos para a vida. E a vida é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu sei que eu posso morrer a qualquer momento e existe um ser que é a vida e pode me dar vida, eu preciso voltar-me para Jesus. E infelizmente as pessoas não têm se voltado para Jesus. Isso tem sido um problema. Por isso nós vamos então orar para que esse assunto faça parte da nossa vida. Nós vamos ver um pouco de estatística, quantas pessoas morrem no mundo, quantas pessoas morrem no Brasil a cada dia. Nós vamos compreender isso para que nós possamos nos aproximarmos mais de Deus, porque Ele é a vida, Ele é a segurança para mim e para você, de uma vida plena para esse mundo, mas principalmente para a vida espiritual, para a vida eterna. Por isso nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz por meio dessa palavra. Transforme a nossa vida para que possamos nos abrigar no Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, que o Espírito Santo nos ilumine por Jesus. Amém. Olha só, estatisticamente, para você ter uma ideia, sabe quantas pessoas morrem no mundo a cada dia? 150 mil pessoas morrem no mundo a cada dia. E no Brasil, sabe quantas pessoas morrem a cada dia? 3.621 pessoas a cada dia. É muita gente, segundo os dados estatísticos. A cada 16 segundos, uma pessoa morre no Brasil. É muita gente. Só para você ter uma ideia, aí a gente acrescenta. E segundo os dados estatísticos do IBGE, diz que metade, 47%, quase metade dessas pessoas que morrem no Brasil são de jovens de 15 a 29 anos. Não era para morrer essa faixa etária, mas as pessoas estão se envolvendo o tempo todo na criminalidade, acidentes e outros problemas, porque jovens são impulsivos e fazem as coisas assim sem pensar. E aí tem sido um número muito alto de jovens que tem baixado a sepultura. E os jovens, eles vivem como se não fosse morrer, e morrem. Por isso, o cúmulo do absurdo é saber que vamos morrer e viver como se não fosse morrer. E nós precisamos, então, aprender com a palavra de Deus como nós precisamos nos preparar para essa realidade que é a morte. Porque ela pode acontecer na minha vida e na sua vida a cada dia. Nós precisamos pensar nisso. E aí, eu quero trazer contigo aqui alguns textos. Veja aqui, ó, o sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele traz um texto, capítulo 7, verso 1 e 2, depois o verso 4, para a gente poder refletir, para a gente pensar. Ele diz assim, ó, Eclesiastes, capítulo 7, verso de 1, 2 e depois o 4, diz assim: a boa fama é melhor do que o bom perfume, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Ou seja, ele está dizendo, ó, morrer, mas não é qualquer morte. É morrer quando nós estamos preparados no sentido de estar ligado à vida, a Jesus Cristo. Aí o verso 2, ele diz assim: melhor é ir à casa onde há luto ou morte, do que ir à casa onde há banquete ou festas, porque naquele se vê o fim de todos os homens, e os que vivem, e os vivos
tomem em consideração. Ele está dizendo, ó, olha, você precisa refletir. Aí o verso 4, o coração dos sábios está na casa do luto, mas dos tolos, dos insensatos, na casa da alegria. E nós estamos vivendo agora um período junino, onde aumenta as mortes por acidentes, por violência, por uso de álcool, porque as pessoas estão envolvidas com isso. Aí elas vão buscar as festas, e aí como resultado dessa festa que eles vão estar vivenciando, aumenta demais o número de mortes de jovens. Por isso aqui está Salomão dizendo que é melhor estar na casa onde há luto, onde há morte, do que na casa onde há alegria. Por quê? Porque eu e você que estamos vivos, ele diz que precisamos refletir sobre isso, perceber que a morte é uma realidade para cada ser humano, mas infelizmente o ser humano vive como se não fosse morrer. É o cúmulo do absurdo, é saber que vai morrer e viver como se não fosse morrer. Se eu entendo que eu posso morrer a cada dia, eu então preciso buscar a vida, e a minha vida deve estar escondida em Cristo, porque Ele é a vida. Então eu e você precisamos refletir mais nisso. Você tem pensado um pouco? Sabe, nós seres humanos sabemos que vamos morrer, mas a gente não, parece que isso não é uma verdade, é uma miragem. E quem criou isso é o inimigo, o diabo criou essa ilusão na mente do ser humano, para que ele possa viver como se não fosse morrer, para que ele possa ser pego de surpresa, e a morte vai chegar. Por isso, olha só, o coração do sábio está na casa onde há luto. O sábio vai refletir, vai pensar, olha só, eu posso morrer, então eu preciso buscar a vida. Onde é que eu encontro a vida? Eu encontro a vida em Jesus. E nós precisamos, porque Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, dizendo Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive em mim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a realidade, nós precisamos compreender isso a cada dia em nossa vida. Aí, quando nós estamos escondidos em Cristo, morrer não há problema. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, verso 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, quando eu vivo com Cristo, o morrer na perspectiva daquele que vive com Cristo é lucro. Por quê? Porque ele vive intensamente Cristo, e Cristo é a ressurreição e a vida. Aí, em Salmo aqui, ó, Salmo 119, verso 15, olha o que o texto diz para nós aqui, para a gente aprender. 116, verso 15, vai trazer assim o conceito bíblico para que nós possamos aprender. Senhor, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, aqueles que vivem com Cristo, aqueles que vivem o relacionamento com Cristo, a morte de um justo é precioso aos olhos do Senhor. Não há problema, por quê? Porque ele está garantido para a eternidade. E aqui nós vamos em Apocalipse, que a gente também tem um texto fantástico em Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Olha só como é a perspectiva daqueles que vivem em Cristo. Diz assim o texto bíblico, capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados ou felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Aqui está, felizes aqueles que morrem no Senhor, para que descanse das suas fadigas, diz o Espírito, porque as suas obras os acompanhem. Então o segredo é esse: se eu estou com Cristo, se eu estou em Cristo, a morte não é um problema. Na verdade, a morte é uma solução para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque vai descansar dessa fadiga, dos problemas desse mundo, e vai estar agora aguardando a garantia da vida eterna, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então eu e você precisamos refletir nisso a cada dia. Como está a sua vida? Você tem pensado? Você tem buscado a vida em Cristo? Porque viver uma vida sem essa perspectiva é uma ilusão. Por isso eu e você precisamos viver essa perspectiva da eternidade no relacionamento com Cristo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Aí, para a gente terminar, conta-se uma história que um jovem, ali de em torno de uns 15 anos, chegou para um líder religioso e perguntou, meu líder, qual o melhor dia que eu tenho para aceitar a Deus? Aquele líder, que era muito sábio, disse, meu jovem,
O melhor dia que você tem para aceitar Deus é um dia antes da sua morte. Aí o jovem diz: meu líder, mas o pior é que eu não sei qual é o dia da minha morte. Então o líder diz: então, meu jovem, você precisa aceitar a Deus a todos os dias. Então é relacionamento com a pessoa, vida, para que eu e você possamos viver a perspectiva. Fuja desse cúmulo do absurdo, saber que vai morrer, mas viver como se não fosse morrer. Nós podemos morrer a cada dia, por isso nós precisamos de Jesus. Você compreende isso? Se você então compreende isso, aceite a Cristo agora na sua vida nesse instante. Entregue seu coração a Ele para que Ele possa gerar vida em você, mesmo que a morte aconteça, mas Ele é a garantia da ressurreição e da eternidade. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Oh Deus, obrigado pelas essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar e vivermos essa perspectiva da eternidade do Teu lado. Nós choramos por Jesus. Amém.